Boa tarde! O programa Isto é Amazônia deste sábado está começando. Quero agradecer a sua audiência, hein? E olha, no programa de hoje nós vamos mostrar uma viagem do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, doutor Adão Carvalho, pelo município de Oiapoque, que atravessaram as fronteiras e foram bater na Guiana Francesa. E lá trataram de assuntos da mais alta relevância para a justiça do Amapá, ou seja, para a justiça franco-brasileira, para os dois países, e também trataram de assunto esportivo na Federação da Guiana Francesa. O projeto Pirralho foi a pauta dessa reunião, no intercâmbio entre o esporte da Guiana Francesa e o esporte do Amapá, o futebol em específico, o futebol, essa paixão nacional. Você vai acompanhar essa viagem e todo esse trabalho que foi feito pelo desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, pelo doutor Adão Carvalho e toda a comitiva do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá pela Guiana Francesa. Não perca o programa, está especial, você vai adorar as informações que você vai obter nesse programa. O Isto é Amazônia deste sábado está começando. Eu espero que você vá até o final, hein? Isto é Amazônia. Boa tarde, o programa Isto é Amazônia está iniciando. Eu estou aqui com uma manga deliciosa da chácara do desembargador. Manga rosa. Manga rosa, essa manga deliciosa, vou contar para vocês, vou degustá-la. Bom, mas nós não vamos falar de manga, embora o tempo esteja de manga, né? Porque chegou esse período desta fruta, que nós, nortistas, adoramos. Nós vamos falar de uma viagem que o Tribunal de Justiça do Amapá, o desembargador Gilberto Pinheiro, fez para a Guiana Francesa. E lá tivemos muitas tratativas importantes e interessantes para as duas regiões, tanto para o Amapá quanto para a Guiana Francesa. E o desembargador Gilberto vai contar essa viagem para a gente. O que foi tratado lá, o que ficou acertado, o que ficou definido, né? Essa aproximação ainda muito maior da justiça da Guiana com a justiça brasileira do Amapá, né? Nessa inter-relação que só facilita as nossas vidas, porque vocês sabem que o Amapá, lá, o município de Oiapoque, faz fronteira com a Guiana Francesa, que é uma região ultramar da França. O desembargador, essa questão geográfica, né, mas que dos povos se misturam ali, né, que não tem fronteira para a população que já mora ali, os índios, Ayampis, Galibi Maruorno, todo mundo ali. Essa nossa relação com a França é interessante. Muitos não sabem, muitos até franceses, que a maior fronteira que a França tem é com o Brasil. Com o Brasil. 730 quilômetros, mais ou menos. Eu já percorri uma boa parte, eu já percorri desde Vila Brasil até a Foz, do Rio Oiapoque, né, de embarcação. Essa relação, nós tivemos a questão do Tratado de Utrecht, a questão do contestado franco-brasileiro, mas lembrando que o Brasil, quando Napoleão ele invadiu Portugal, Dom João VI veio para cá, Dom João VI, com apoio da Marinha Inglesa, eles ocuparam a Guiana Francesa, Cayena, e diziam os próprios franceses que foi o melhor administrador, né? E alguns produtos, a cana caiana, que vem de lá, da Guiana Francesa, entrou pelo Brasil aqui, aquele cravinho, cravo da Índia, né? Entre outros produtos, né? Recordando também que o café, no século XVIII, Palheta também trouxe. O primeiro lugar que foi plantado foi na Guiana Francesa, né? Então, essa relação que nós temos. Cultural também, Cultural, né? Também. A música, né? A música, sim, principalmente essas músicas do Caribe, elas entravam primeiro por aqui, não é? Pela Amazônia. Não é? Então você vê o caso do bolero, o merengue, a nossa lambada, que é a lambada paraense, é uma mistura, na realidade é uma variação do merengue. E tantas outras, né? Aí vem o Zouk Love, essa relação que nós temos muito grande com a Guiana Francesa.
Chegou na Segunda Guerra Mundial, o governo Vichy, mas a relação do Brasil aí que se aproximou, porque Guiana era pequena e não tinha como eles terem essa comunicação. E o Brasil ajudou. Aí vem década de 60, construção da base espacial de Kourou. A mão de obra brasileira vai para lá. E hoje a gente sabe que em torno aí pelo menos quase 30% da população da Guiana são filhos, netos, bisnetos de brasileiro, ou então o francês que é casado com uma brasileira. Assim, isso é muito importante, essa relação. E o Tribunal de Justiça, eu faço aqui um parêntese, agora dia 25 de janeiro, dia do teu aniversário, eu vou completar 33 anos, 33 na idade de Cristo, de fundação, tribunal, de tribunal. Então, o Tribunal de Justiça, nós fomos o primeiro órgão assim, do Estado a se aproximar da justiça. Nós estivemos lá em 1993. Eu chefiava uma comitiva, fomos lá. Em 1997, nós realizamos o primeiro congresso, um congresso sobre como se pratica o direito na Amazônia. E aqui nós trouxemos, inclusive, membros do Ministério Público, da Justiça da Guiana, da República da Guiana, da Bolívia, e reunimos os países. Saiu até com uma carta com várias intenções. Então, essa relação é muito importante. Quando nós criamos aqui o juizado itinerante, eles olharam, tá? Em 1992, 93, nós começamos no TRE, em 95, no Tribunal de Justiça. Isso eu registrei, está registrado no meu discurso de posse como corregedor. Eles também estão realizando um juizado itinerante, esse deslocamento. E eu recebi esse convite, eu e o desembargador Adão, que é o presidente, nós fomos lá, eu fui o primeiro, participando deste evento. Primeiro como observador, nós tivemos lá no Oiapoque, atravessamos para São Jorge, primeiro dia, observando, o Diogo também foi comigo, o Bruno Terra Alta, que nos ajudou muito como intérprete. E depois, no segundo dia, nós tivemos uma visita do presidente Abaci, lá do um tribunal de grande instância, que eles chamam, com o prefeito, a primeira vez que eles se reuniram lá. E vários assuntos, inclusive relacionados a essa questão fronteiriça, sabe? Que é problemático, não é fácil, mas que a gente precisa resolver. Eles se queixando de algumas coisas do Brasil, então a gente procurando pelo menos equacionar, foi importante. E depois, no dia seguinte, nós fomos para uma reserva que eles estão, o Anahy, que fica na desembocadura do rio Oiapoque. Aí dobramos, aquilo é mar. E encontramos vários brasileiros, porque o itinerante não era só questão com os franceses, problemas deles, mas também com os brasileiros, principalmente o SEJU, que o brasileiro procura, ou seja, se regularizar. O SEJU a regularização é papel, é uma carta que ele pode se regularizar. E nós observamos o seguinte, eu observei, eles logicamente que trouxeram os intérpretes, mas esse linguajar caboclo, esse linguajar que é nosso, eles não conheciam. Então, eu lembro que uma das juízes perguntou para um brasileiro o que ele fazia no Brasil. Ele disse, eu vendia chopp. Chopp, ele estava pensando que era cerveja. Não é bière. Bière, né? Em francês, não é bière. O chopp é aquele nosso chopp da vovó, né, que a gente tanto conhece. E alguns termos eu fui explicando para ele, olha, quando o caboclo disse que ele foi garimpar, que não tem garimpo, ele foi procurar alguma coisa para comer, foi atrás de alguma coisa. Se virar, né, para alguma coisa, né? Quando diz que o rio está seco, o rio não está seco, isso é um linguajar caboclo, aliás, eu estou devendo um dicionário desses termos amazônicos, e já era para ter publicado juntamente um dicionário com o finado professor Lobo, né? Ele fez uma parte, eu fiz outra, que a gente precisa publicar.
linguajar nosso. Pistola. Pistola não é arma, é foguete, né? Foguete. Então, eu fui explicando. Depois, nós passamos, então, a ajudar na tradução. O Bruno já fazia, o Diogo falava inglês, ele fala muito bem inglês, ele ouvia em português e traduzia em inglês para juízas. E eu falava um pouco francês, às vezes misturava com o espanhol, fazia uma mistura do espanhol com o francês. Se comunicar. Mas o importante foi isso, foi muito bom, porque pela primeira vez eu vi as duas justiças juntos, ou seja, qual o objetivo? Dialogando, né? Nós fomos depois em Camupi. Camupi fica em frente à Vila Brasil, são quase 6 horas de viagem, uma viagem difícil, porque eu já conhecia tanto Camupi como Vila Brasil. É uma viagem difícil, porque entre as pedras e um calor imenso e não tinha cobertura. Preciso conhecer para navegar ali, né? Sim. E lá funciona o quê? É o euro e o ouro que funcionam, né? As moedas, né? Agora, imagine ali aquele povo, um povo sofrido, precisando também de apoio. E, principalmente, nós reunimos, o presidente Adão estava conosco, nós reunimos com a comunidade lá de Vila Brasil, e estamos organizando um trabalho no Projeto Pirralho para tratar de alguns assuntos, por exemplo, que vai beneficiar aqueles jovens. É importante, né, doutor Gilberto, que nossa justiça se aproxime dessa população, sobretudo da Vila Brasil, dessas regiões mais longínquas, mesmo do Oiapoque sede, né, fica distante, para que também o brasileiro se sinta protegido pela sua justiça. Porque também, como tem queixa dos franceses, tem muita queixa do nosso lado. E muito. Isso nós estamos falando isso, eu estou falando isso pelo menos há mais de 30 anos sobre essa questão. O objetivo lá em Vila Brasil, temos um projeto que nós queremos pôr em prática, reciclagem, porque os índios, eles saem de lá da Guiana, e às vezes eles vão jogando lixo, vão jogando lata, né? É uma reciclagem desses produtos, de copo, de lata, e colocar na linguagem deles, é uma variação do tupi, para não jogar lixo, né? Respeite o meio ambiente, não transforme nossos rios em lixeira, enfim. Isso é muito importante para mostrar a presença também do tribunal. Sobre essa questão que você falou, que é muito importante também, sobre essa relação, a gente pode falar, né? Vamos para o comercial, que a gente vai falar sobre isso aí. Eu tenho falado muito, eu visito a Guiana Francesa, são centenas de vezes que eu fui, mas a gente vai falar depois do comercial. Então tudo bem, isto é Amazônia. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Olha, nós estamos de volta com Isto é Amazônia. Estamos falando dessa relação do Amapá, do Brasil, com a Guiana Francesa, né? Nós vamos ter muitas coisas ainda para falar desse município extraordinário que é o Oiapoque, principalmente se nós conseguirmos autorização para a exploração do petróleo na costa do Amapá. Até isso nós fomos tratados, sabia? Trataram disso lá. Claro. Mas eu queria saber do senhor, que já viajou centenas de vezes para a Guiana Francesa, por muitas vezes. Então o senhor tem muito contato com esse povo. O que mais eles pedem, o que mais eles reivindicam para o senhor? Eu visitei a Guiana Francesa, teve um ano de 1995, a minha mulher, 95, 96, ela era promotora lá, e toda semana eu estava lá, mais de um ano. Saía daqui na Penta, no sábado,
quando era na segunda-feira, pegava um voo, naquela época o franco era mais ou menos 11 centavos, com R$ 300 a gente alugava um avião, com R$ 50 era uma passagem de avião para lá. Então eu não tinha aquela estrada, eu pegava um voo na Air Goianense e depois voltava pela Taba. Então passei, eu tinha um visto e visitei muito a Guiana, mas o que a Associação Brasileira, quando eles se reúnem, entre eles, agora o presidente Dedé, eles sempre cobram, sim, Gilberto, e aí, como é que fica? Olha essa nós precisamos, a questão, por exemplo, da certidão. São muitos os problemas. Certidão de nascimento. O francês é casado com uma brasileira, ou vice-versa, aí na hora de registrar, eles querem ir... Nacionalidade. Eles pegam a nacionalidade francesa, mas querem também a dupla nacionalidade, e eles teriam que ir no consulado. E o consulado, lá no livro registrar e depois... Mas muitas vezes, o consulado manda para Oiapoque. O que nós estamos precisando lá por exemplo, dar uma assistência para o consulado, porque a quantidade de brasileiros que procuram o consulado é muito maior do que alguns países que fazem fronteira, não é, com a nossa Amazônia. Uma Venezuela, por exemplo. Uma Venezuela, com própria com Suriname, não é, Colômbia e tantos outros, porque a quantidade de brasileiros que tem lá. Então, isso teria muito importante. Será que desce mais brasileiro, sobe, né, no caso, mais brasileiro para essa região das Guianas do que na parte de baixo do Brasil, ali naquela fronteira que também a gente tem ali com no Paraguai? Com certeza. Mas aqui ou lá? Eu acho que aqui tem mais, porque aqui eles vão atrás de emprego. E lá não. Lá quem vai são os empresários, né? Lá eles vão visitar o quê? Que eles vão visitar para compra. Eles vão ali visitar a compra, não é? Ali a cidade do Leste, mas aquela é só questão de compra. São milhares de pessoas. Mas para fixar residência, para ter uma relação permanente, eu acho que é por aqui, não é? E esse é muito difícil. Um outro problema também, que aí eu falei para eles, bom, para resolver isso aqui, nós temos que ter um acordo com o Itamaraty. É o Itamaraty. Cheguei a preparar uma vez uma cartilha explicando o que eles deveriam fazer, mas mandei na época para o CNJ, mas não tive retorno que a gente queria. Que eles contactassem, nos chamassem para entrar em contato lá com o nosso Itamaraty, para dar condições. Mas não tem condições da gente fazer esse contato de forma direta? É difícil, né? Eu tenho que passar isso. A gente só pensa no Davi. Quando fala essas coisas para mim, só me vem na cabeça Davi ou Columbo. Claro, a gente tem outros senadores também, claro. Né? Mas a gente precisa disso. E um outro problema, por exemplo, é a questão da assistência jurídica. Porque às vezes o brasileiro é preso, né? E isso não é uma situação muito recorrente. Não tem essa assistência jurídica. Porque a questão da imigração é uma questão assim, diferenciada. Existe, doutor, me perdoe de interromper, mas é importante isso. Existe pelo lado francês uma certa restrição hoje com relação ao brasileiro entrar lá? Claro, eles têm receio, porque é o seguinte, a Guiana é só serviço. Guiana é só serviço. Acontece que eles não têm emprego. E o brasileiro sai daqui do Brasil para quê? Para procura de emprego. Eu vi um cidadão lá, um brasileiro lá no Parque Nacional, um lugar distante, difícil acesso. Ele disse, não, eu prefiro estar aqui, porque aqui eu tenho comida, aqui eu saio daqui, eu tenho uma assistência médica, eu pego uma canoa, eu chego lá em São Jorge, eu consigo, né? Eu já tenho uma filha que nasceram aqui, então eu tenho uma assistência médica. Então, para eles, mesmo naquela dificuldade, eles preferem estar lá, porque é alguma coisa segura para eles. Ou seja, o brasileiro sai daqui à procura de quê? De emprego. Uma outra questão, né? Complexa, talvez o senhor não imaginou, o gato não vai me perguntar isso, mas essa questão da Venezuela tentar invadir a Guiana, ela reflete na Guiana Francesa? Não. Ou não? Não.
Aquilo é uma outra questão, até eu já recebi até um convite para participar de um evento lá na República da Guiana, né? Isso aí é uma questão já do governo militar da Venezuela, que quer fugir, na realidade, dos problemas sociais. E quando você resolve fugir, o que não tem você com uma guerra. E, logicamente, estão vendo petróleo, né? Porque o petróleo que a República da Guiana tem. Mas voltando. É uma região de Quezíbo. A pronúncia sempre é complicada. Complicada. Eu também conheço, já fui em Georgetown, já fui 3 vezes em Georgetown, já fui em Lethem, na fronteira com Roraima, e até porque é uma obrigação, a gente vai falar em Amazônia sem conhecer, sem andar. Mas voltando ao problema da Guiana Francesa, então, o que acontece? Tem 3 tipos de imigrantes lá, né? O garimpeiro, aquele legal que muitas vezes o guianense vem buscá-lo, que é ilegal. Tem aquele que vai à procura de um emprego, e tem aquele que vai passear, quer conhecer, quer comprar um vinho, alguma coisa. Então, o problema é o seguinte, que igualam de um modo geral. Nivela todo mundo por baixo. E esse é o problema, né? Para você conseguir um visto é uma dificuldade. E a gente precisava diminuir isso aí. Lógico, acaba com visto e ou a não. Ponte também. O pessoal ainda tem o problema da ponte para você passar para o lado de lá. Paga uma grana. Você vai gastar mais ou menos uns R$600. E hoje a gente sabe que deve ter pelo menos uns 30, mais de 30 mil carros que passam e que vêm para o Oiapoque, que até aquece a nossa economia, a economia do Oiapoque. A gente precisava chegar num ponto comum, porque o Oiapoque parece que ele é só visto quando época de eleição. É uma tristeza isso. Eu fico muito triste daquela situação. Um outro fator que poderia ter, que era a questão do juiz de ligação. O CNJ, certa vez, ele tentou, mas foi uma pressão da imprensa, porque o juiz vai para Nova York? Não, então vai para esses lugares. Vai lá para Cayena, vai lá para Georgetown, vai lá para Paramari para ver as dificuldades, né? Aqueles que quiserem ir, é claro. Para Venezuela, também, mas desde que para atuar, sabe, eles têm também um juiz de ligação. Eu lembro de uma juíza de ligação, ela falava muito bem português, francesa. Quando tinha um problema com o francês, rápido eu era corregedor, ela me ligava, Gilberto e tal, espera aí que eu vou já te dar te mostrar como é que está esse processo. Ou seja, preocupação. E esta aproximação, ela é muito importante. A gente precisa ver que, afinal de contas, são brasileiros, são irmãos nossos, que vão à procura de emprego, às vezes questão de família também, e a gente pode resolver, porque o que é que acontece? Uma carta rogatória. Carta rogatória é quando você vai pedir uma citação para outro país. Ela sai de Cayena, ela vai para Paris. Antigamente ia para Martinica, depois para Paris. Vai para o executivo. De lá manda para o nosso executivo. Depois vai para o judiciário lá. Depois vem para Macapá, daqui para Oiapoque. E o caminho inverso é o mesmo. Ou se perde, né? Tanta viagem. Então a gente precisa se aproximar. Nós somos vizinhos, mas ao mesmo tempo somos distantes. Então é assim. Eu penso que este evento da Guiana Francesa foi muito bom. Primeiro, a aproximação do povo com a justiça, facilitando o acesso. Eu gostei muito, eu achei importante. O doutor Adão estava presente. Estava presente, esteve lá em Camupi, conosco, esteve em Vila Brasil, inclusive andando também nas embarcações, né? Às vezes sem camisa, pegando o sol, e porque era muito quente, calor. Tinha horas que a gente tinha que parar a embarcação, que todo mundo descer, entrar pela floresta, rodar, sabe? Para pegar a embarcação na frente. Só para um bom prático, para conhecer e ver. É importante isso aí, eu achei assim, importante, e aproximar o povo da justiça, como nós fazemos assim no Amapá. O que me intriga, eu sempre fujo do contexto. Por isso que eu não gosto de pauta. Sim. Mas o que me intriga, por exemplo, é que no momento da discussão da exploração do petróleo na costa, os caras estavam dizendo que era na foz do Amazonas. Nada a ver. Depois, os caras nunca vieram aqui, né? Se o senhor falar para essa turma que
Taparabu, Vila Brasil, Camupi, essa turma não sabe nada, mas eles estavam dizendo, dando pitaco aqui, que tal. Parece assim que já foram mais vezes lá que o senhor. Eu falo dessa questão, também fui tratado dessa questão com o prefeito, com o presidente do Tribunal de Grande Instância. Essa questão do petróleo, porque a França ela proíbe a exploração do lado deles lá. E eles estavam preocupados. Mas o problema nosso aqui é que nós temos aqui um problema sério com o nosso vizinho, né? Que eu estou falando isso há mais de 10 anos. Nosso vizinho brasileiro. Estado do Pará. Pois é, porque é o seguinte... Na verdade, nosso irmão, né? Mas colocaram Foz do Amazonas. E você sabe que eu ando nesse arquipélago do Marajó, esses 16 municípios, todos eles eu já andei. E viajo bastante no arquipélago do Marajó. Né? Então eu conheço essa costa aqui, a contracosta, desde saindo lá de Soure, contornando o Maguari, né? A gente montar na nossa linguagem cabocla, você que está vendo o programa de fora, é contornar. Não é trepar. É contornar, não é? Trepar já é outra coisa. Outra coisa, trepar é na árvore. E eu conheço essa contracosta toda, sabe? E já fui centenas de vezes também pela essa contracosta. Então, aqui na frente de Macapá, ali na frente, já faz parte do arquipélago do Marajó, que tem em torno aí 2.500 ilhas, quase 70 mil quilômetros quadrados. Se juntar terra e água, veja aí que dá uns 110 mil quilômetros quadrados. Isso aí é Pará. E o Pará está dizendo que é Foz do Amazonas. Da Foz do Amazonas até esses poços de petróleo, está em torno aí de 540 quilômetros em linha reta. E aí vem aqui outra questão, a questão, sabe de quê? Das correntes marinhas e marítimas. As pessoas falando que isso aí vai ser igual lá a hidrelétrica lá de Belo Monte? Belo Monte, não tem nada que ver. Porque, primeiro, vamos aqui falar da nossa Petrobras, o orgulho que a gente tem da Petrobras. A Petrobras tem um know-how, eu nunca vi que não, deu um problema aqui. A Petrobras pesquisa isso. E é bonito o trabalho. E o programa Isto é Amazônia reconhece e parabeniza o trabalho belíssimo que tem a Petrobras, dos nossos técnicos. Então, engenheiro. E, por exemplo, se der um problema, se acontecer um problema, a questão das correntes marítimas e marinhas isso não vai chegar nunca aqui na Foz do Amazonas. Pode acontecer até lá para a Guiana Francesa, mas não vai. Entendeu? Isso é costa do Amapá, é Oceano Atlântico, não tem nada que ver com Foz do Amazonas. Vai empurrar essa corrente para o mar. Se houver, mas que não vai, a gente conhece o trabalho da Petrobras e sabe que a Petrobras tem um trabalho muito... Não dão bote errado. Não, sim. Então, isso aí não tem nada que ver com o estado do Pará, é nosso. É muito Amapá. Bem. Então vamos lá. Isto é Amazônia. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Estamos de volta com Isto é Amazônia e nós encerramos o segundo bloco com o desembargador Gilberto Pinheiro, falando um pouquinho dessa relação com o nosso irmão. Eu vou chamar de irmão porque somos sucedâneos do Pará, né? Tiraram um braço do Pará, criou-se o Amapá. Essa história muita gente sabe, né? Se não sabe, deveria saber. E essa ligação nossa eu gosto do Pará. Eu sou remo, eu sou Paysandu, time de Suíço. Pois é, não tem jeito. Todos nós aqui... clube de Suíço, né? E aí a gente tem uma relação muito grande lá. O senhor é super querido no Pará.
Sim, As sim, pessoas sim. lhe têm lá no maior, na Até maior me conta. diz que eu sou paraense. Pois é. Mas aí, essa questão do petróleo, o Pará está querendo dar uma rasteira na gente. Temos que Sempre. nos unir. Eu penso que aqui, nessa questão do petróleo, temos que pensar primeiro no Amapá. Vamos nos unir, não importa a sua posição política, seja o que for, temos que pensar, vamos nos unir. Unir para defender o emprego, essa geração de emprego e qualidade de vida, que é isso que o nosso povo está precisando, né? Nós estamos precisando gerar emprego. E então aquilo certamente vai ser maior do que uma bacia de Campos. Está se falando aí em 10, até 12 bilhões de barris de petróleo. Nossa. Mais do que tudo que já foi tirado, que já foi extraído do pré-sal. É muito petróleo. Então, é o petróleo da Amapá. Como a gente dizia, não é? A fundação da Petrobras, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Nossa. Agora, o Petróleo é nosso, né? Do Amapá. O petróleo é do Amapá, né? É nosso. Tá certo. Mas, desembargador, um outro assunto também que o senhor levou para a Guiana e foi tratado lá é o intercâmbio esportivo, né? O Tribunal de Justiça tem um projeto Pirralho, né? Que já é um sucesso, não só na área do futebol, mas de outros esportes também, e também na área profissionalizante, mas especificamente o senhor tratou da questão do futebol na Guiana Francesa. Como é que foi? Nós contactamos, na sexta-feira terminou o nosso evento, nós fomos para a Guiana, no sábado contactamos com o presidente da federação, e também o Bruno Terrado esteve conosco, assim como o Diogo, né? E nós fizemos essa reunião e foi muito importante, porque eles têm os clubes, mostrei, apresentei o projeto Pirralho para eles, apresentei até um pouco de um programa nosso que nós chegamos a passar, mostrando tudo que nós já fizemos. Esse projeto, o projeto Pirralho já é uma marca, não é só o Tribunal de Justiça, é uma marca do Amapá. Eu já recebi tanta gente de fora, até a artista da Globo, que já estiveram aqui no Amapá para ver o projeto. O Cadu Moliterno, né? Já estive com ele certa vez. Então, esse projeto, o que é que visa? Visa também o esporte, no caso, o futebol. E eles disseram que eles estão prontos. Estão dispostos para vir, não é? Como também eu estava falando ainda há pouco do judiciário, dos juízes, eles querem vir conhecer Lourenço, querem conhecer o posto avançado de Lourenço, porque tiveram uma relação lá com Lourenço, sabe? Eles estão querendo vir. Assim, eles disseram, nós estamos prontos. Agora, essa semana, já me mandaram uma comunicação, quando estão esperando, o deputado Roberto iria conosco, mas por um problema que ele não pôde ir, não é justificado, e ele não pôde, mas ele iria lá também. Eles querem vir ao Amapá, conhecer, e disse, nós estamos prontos, já com uma seleção pronta, sub-15, sub-16, sub-17, para jogar com vocês. E o que é que a gente quer? A gente quer aumentar. Eu fui presidente em 1997 a 99, nós trouxemos para cá, primeira vez Remo e Tuna, e depois, mercado, né? E depois o Paysandu. Né? Já fizemos, inclusive, uma matéria sobre isso. Então é importante a gente agora unir, não é? E estamos com um pensamento muito maiores. Isso aí é só um projeto piloto, a gente quer muito mais, a gente quer fazer muito mais. E eu falei do seu sonho de trazer o Zinedine Zidane, né, que é um francês marroquino, que foi craque na França, convite a gente vai fazer, né? E ele disse, rapaz, quem é que está pensando nisso? Eu disse, é o desembargador Gilberto. Então o Zidane vem. O Gilberto é campeão de quebrar tabu. Quando ninguém quer acreditar, ele vai lá e consegue. Nossos congressos internacionais, quando a gente falava, todo mundo, rapaz, que é isso? Rapaz, sai da maionese, mas a gente vai fazer. Eu acho que é importante um apelo bom se tem, né? Apelo nós temos, o Amapá tem apelo. A Amazônia, né? Amazônia, esse produto que é nosso, você que é jovem, tome posse desse produto que se chama Amazônia, é nosso. Nós somos amazônicos. E a Amazônia não é só aquele que nasce aqui, mas aquele que ama a nossa região. Nós tivemos, por exemplo, pessoas que
Nem aqui tiveram, por exemplo, José da Silva Paranho, Barão do Nosso Rio Barão do Branco. Rio Branco. Ele amava a nossa região. Aníbal Barcelos. Aníbal Barcelos, carioca, né? Emílio Gueldes, suíço, né? Ferreira de Castro, um dos maiores escritores, que você que é amazônida, que gosta, leia A Selva de Ferreira de Castro, português, e tantos José outros. Sarney. José Sarney, né? Então, tantos outros que amavam a nossa região. Você pode dizer, mas o Sarney realmente, Maranhão e Amazônia, mas tantos outros que amavam a nossa região e que não tinham vergonha de dizer que são caboclos, como nós somos, né, Roberto? Pois é, nós somos caboclos. Eu estou falando Serginho é caboclo. Que ama o Amapá. Que ama o Amapá. Né? Sim. Toda essa turma aí, o senhor citou, o Amapá. Que amam o Amapá. Não é? Então é importante uma isso. Poesia que o senhor me apresentou, que eu amo demais, eu acho a maior dedicação de amor a Macapá, de Alexandre Vaz Tavares. Sim. Nessa Macapá. Margem selvosa, Rio-Mar. A margem esquerda do Rio-Mar. Aí ele fala assim, olha, belíssimo aquelas 4 primeiras estrofes. Descuidada com umas gastas Madonna das noites de Bacanal. É bonito. Muito lindo, velho. Isto é nosso, é Amapá. Nós temos uma cultura muito boa. A gente estava falando da Guiana Francesa, lembrando que no século XIX, na Amazônia, Belém, Manaus, a segunda língua era o francês e a cultura francesa. Então, nós estudamos, eu lembro do meu professor Antônio Munhoz, dos meus professores que eu tinha aqui, deles colocarem na nossa cabeça para a gente estudar. Gostar de cultura, gostar da cultura. Isso é muito importante. Né? O colega amapaense, né? A gente estudava francês no ginásio. Eu estudava também. Eu fui aluno do professor Guerra. Professor Guerra, professora Marieta Guerra. O professor Guerra, Paulo Guerra. Então é isso que a gente precisa tomar posse. Né? Nós temos Projeto Pirralho também, quando eu saí de lá, nós já fechamos isso. Eu fui até Calçoene, entregamos o material de capoeira, Muay Thai, as luvas, tudo. E depois, na mesma semana, na sexta, fomos até a Fazendinha, entregando um material de esporte para a escola masculina, camisa 7, tá? Futebol. Um dos garotos está indo para Goiás. Teve um outro que ele foi para Portugal, daquela escolinha. Então a gente tem que investir. Você que é jogador, você que foi um craque, você, Aldo, tem um reforço, né? Você, Aldo, Jasso, vocês, lógico, que conhecem, sabem quanto é necessário um incentivo. Porque eu costumo repetir, que a justiça só trabalha na consequência, mas a gente tem que trabalhar na causa e unir toda a população. Nós já temos grandes exemplos, né? Quando a gente une. Você que é católico, é evangélico, leia o Salmo 133. Ó, quão é bom estarmos em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba de Arão. É bonito isso. Então, em união, se nós estivermos em união, nós vamos dar um norte para essa garotada, para esses meninos e meninas que precisam de um apoio nosso, né? Vamos tirar muitos deles em situação de risco para que eles tenham um futuro. Eles que vão nos... Não é, Roberto? Sem dúvida. O senhor estava falando aqui, eu estava pensando no mercado também, né? Sim. Porque a Guiana Francesa, ela é um mercado promissor para o futebol. Sim. Porque a gente tem futebol lá e já tiveram muitos jogadores nossos lá. E também para ir para a França, né? Sim. Eu falei para eles lá e eles ficaram assim até emocionados. Eu disse, quem sabe vocês não vão ter um garoto desse aqui, e vai para a seleção francesa. Pois é. Se a gente tem condições, falei do trabalho do Aldo e do Jasso, né? O Aldo, que foi treinado por grandes técnicos, entre eles Parreira, técnico da seleção brasileira, né? Paulinho de Almeida, o Jasso pelo Santana, os maiores técnicos do Brasil, eles têm aquela técnica. E é isso que a gente quer fazer com o Pirralho, ou seja, levar esses craques para eles chegarem nos municípios. Quando eles vão chegar no município lá, o que eles vão fazer? Eles vão capacitar também aqueles técnicos. Né? E o senhor tem mantido esse contato com os prefeitos? Sim, tenho mantido com prefeitos. Com outras entidades, né, que tem buscado parceiros
para incrementar esse projeto, fortalecer ele ainda mais, né? Com certeza, não é? E, olha, essa semana agora nós vamos já entregar também mais material para uma outra entidade. Visando o quê? Visando proporcionar esses jovens, dar uma oportunidade para eles, né? Tá certo. Olha só, nós vamos para o intervalo comercial. Olha, papo gostoso é assim, dura pouco, né? A gente vai para o intervalo e a gente retorna para o quarto bloco, o último bloco, para a gente conversar esse papo agradável com o desembargador Gilberto, esclarecedor dessa viagem que ele fez. Olha só, uma viagem que tratou de tantos assuntos interessantes para a gente aqui do Amapá. Certo? Então você aguarda aí, olha. Isto é Amazônia. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC. Tudo bem? Cafezinho delicioso aqui na chácara. Café da chácara esse. Moído aqui. Uma delícia. Aí é gosto de café de verdade, não tem aquele gosto de milho, não. Mas olha só, vamos voltar aqui com o programa. Estou só aqui provocando vocês. Porque você esqueceu do açaí também, né? Pois é, açaí daí da frente, né? E da frente ali, degustei ontem. Muito delicioso o açaí aqui da chácara do desembargador. Eu mandei bater lá no Cacá, ali, na Milton Silva. Milton Silva, né? Quero até agradecer o Cacá, né? Ali na Milton Silva, com a Henrique Galúcio e a Taíde Teves. Não, porque se não tem a máquina, o senhor tem máquina, sim, eu também vou tem. bater, né? Tempo que falta. Mas olha só, o senhor também, falando sobre essa questão, os franceses, o senhor dizia que eles demonstraram interesse de conhecer os postos avançados, que foi também um trabalho feito pelo senhor, né? Foi o senhor que criou esses postos. Como é que vai se dar esse processo? Para o ano, eu já falei inclusive com o presidente do tribunal, com o nosso corregedor também, eles querem conhecer os postos avançados, a região do Lourenço. Porque se sabe que a região do Lourenço é uma região de garimpo. Ali tem aquela mina, tem uma mina lá que tem a época ainda da presença dos franceses no século XIX nessa questão do contestado. E lá também eu conversei com também o presidente do TRE, o desembargador João Lache, para também a parte eleitoral juntarmos os dois. E até uma ideia do corregedor, e também o atual corregedor, o Jaime, de voltarmos a realizar a participação do tribunal, o tribunal se deslocando para o interior. Então essa é uma ideia que a gente está trabalhando, eu tenho certeza que vai ser também mais um momento da gente aproximar as duas justiças, né? Isso é importante. Isso. A justiça francesa ela tem interesse? Tem, eles querem ver, querem vir para o ano. Essas viagens que o senhor fez agora com eles, foi mais ou menos uma justiça itinerante deles? Foi a justiça itinerante deles, E pela primeira vez nós tivemos a honra de participar, não é? Um magistrado brasileiro participando, primeiro como observador e ajudando também na questão da interpretação, falou da tradução, né? Tradução, ajudando também, não é? Foi muito importante isso, aproximando para mostrar que, na realidade, nós somos todos amazônidas, né? O guianense é amazônida, né? Nós, amapaenses, também somos amazônidas. Nós estamos num... E exportamos, né? Sim. Modelo de serviço. Isso é muito bom, né? Isso é um reconhecimento. A gente conheceu, aliás, recebi até numa segunda-feira lá, eles fizeram uma homenagem para nós, para mim, para o Adão, eu representei lá o Adão, porque ele teve compromisso, mas nós estivemos lá, eles fizeram uma sessão, começamos a falar, uma sessão, e nós recebemos aí um certificado, que para mim foi muita honra, não é? E que eu dedico esta homenagem ao povo do Amapá, ao meu estado, porque tudo que nós fizermos, Roberto, não é verdade, é para o nosso povo, não é?
Afinal de contas, gente nós precisa somos ter caboclos e é, somos amapaenses, mas né? o povo amapaense, a gente precisa ter referências boas e positivas, né? Nós Nós tivemos. temos muita gente que contribui com o Amapá de forma a elevar o nome do Amapá. Na área do esporte, na área do judiciário, da política, da gestão pública, né? Tudo. De tudo nós temos. E a gente precisa gabar, né, os nossos. Sim. A gente conhece muito da história dos outros e acaba não conhecendo as nossas por exemplo, personalidades. O primeiro amapaense que orgulho para nós nasceu, né, em Macapá em 1770. Pouca gente sabe do Mateus Valente do Couto, né? O primeiro ilustre filho do Amapá. Pois é. A história é belíssima dele, né? O senhor me apresentou esse cidadão através da sua biografia, da biografia dele, e eu fui ler. Quer dizer, foi um brasileiro amapaense que se destacou em Portugal. Né? É o primeiro brasileiro a entrar na Real Academia da Marinha Portuguesa, né, da qual nós fazemos parte. Orgulho para nós. Então nós temos que... Nosso programa também já falou da história, já falou um pouco, né, da nossa história, nossa belíssima história, que nós temos um turismo histórico que a gente precisa aproveitar. Falamos nome de rua. Agora nós estávamos falando de Henrique Calucci, Ataíde Teves, que nós já falamos com ele, Mendonça Furtado, né? Ari Chichorro, Pedro Baião, né? Capitão Feliciano Coelho. E é isso. Você passa por uma rua e não sabe o que eles representavam. Nós estamos falando aqui porque sem eles nós não estaremos aqui fazendo este programa Isto é Amazônia. E esse exemplo que o senhor dá, e às vezes quando a gente destaca seu despreendimento, eu estava conversando com um amigo meu, uma figura assim, importante do Amapá, e ele dizia assim, o Gilberto não toma muito que tem na pasta de dente. Eu sei, é o flúor. O flúor. Não toma muito flúor. Eu disse por quê? Ele disse porque a glândula pineal, que chama o olho de Horus, né, da Índia, do Gilberto, ele não está calcificado. Porque o Gilberto ele é um homem que vive sonhando, criando projetos e se colocando sempre no protagonismo de muitas coisas. E isso é inerente, segundo ele, às pessoas que têm a glândula pineal descalcificada, que ainda funciona. Né? Porque a glândula pineal é que ela tem uma ligação com o além, o sobrenatural, entendeu? E essa questão de você sonhar, de você acreditar. Sonhar, não é? Você não ter essa crença limitante de dizer assim, não, sabe de uma coisa? Eu já estou com 68 anos, eu já sou desembargador, eu cheguei no ápice da justiça e tal. Pô, sábado, só estava onde? 6 horas da manhã? Estava na difusora, né? O programa Amazônia Rural, nós estávamos fazendo, eu e o Bosco, né? O Bosco Brasil, estivemos lá até às 8, encontrei com o Aníbal Sérgio. Às 6 da tarde... Lá, depois eu fui ao esporte, fui assistir o jogo final. Decisão às 5 da tarde, né, o final da Intermunicipal. Intermunicipal. Parabéns à Federação Amapaense de Futebol pela programação. Quem ganhou? Quem ganhou foi Laranjal do Jari, 3-1. O Calçane fez 1-0, mas não soube segurar. Tá? Segurou Laranjal. Por isso que a nossa presidente estava falando lá que eram o Rogério Pirralho tem que ir para lá, né? Tem 15 títulos, né? Agora mais um para o Laranjal do Jari, agora tem 2 títulos a mais. Mas é importante isso, a gente investir, Roberto, e como amapaense nós temos uma obrigação de fazer as coisas, né? Afinal de contas, Deus já me concedeu muitos privilégios, né? Então, já tem nosso programa. Tem nosso programa, né? Isto é Amazônia. Isto é Amazônia, né? O senhor de vez em quando foge da sessão, foge não, né? O senhor sai da sessão direto para gravar, para ficar aqui. E isso a gente tem tanta coisa para fazer, nós não fizemos nem 1% do que a gente pretende fazer, mostrar a nossa Amazônia, né? Isso é muita coisa de falar. E também tomar posse dessas bênçãos, você que é jovem, tome posse desse produto que é nosso, que se chama Amazônia, né? Principalmente nós, que somos caboclos. Sem dúvida nenhuma, né? Importante. Eu acho que é isso importante, né? E o projeto Pirralho também, nós vamos continuar. Os franceses, eles querem vir para cá. E vão vir. Vão. Eles querem já montar um torneio. Eles querem montar já um torneio
a data, fixar data, querem já fazer o convênio com a Federação Amapaense de Futebol, ou mesmo conosco, com o projeto de rádio, para jogar. E vamos proporcionar, já fizemos isso, já temos essa experiência, que fizemos isso quando eu fui presidente do tribunal, e vamos agora concretizar com um sonho maior. Pode contar uma piada? Pode, Deus. Uma piada que naqueles tempos em que muitos jogadores iam daqui para Guiana, Sim. foi um cidadão para lá. Eu vou só omitir o nome. E ele chegou lá, pegou a bola e começou a fazer malabarismo, batia a bola, botava no pescoço, fazia proteção e tal. E o francês ficou olhando e disse: Moucher é bom de bola. Moucher é bom de bola. Moucher em francês, no crioulo, é senhor, né? Porque é Messier, é senhor, mas Moucher no crioulo. No crioulo, né? Levaram o cidadão para o hotel com guarda-chuva e tal. Quando chegou no dia do jogo, meu amigo, o cidadão não jogava nada. Né? E aí, o da turma lá se decepcionou, colocou o cidadão para a rua. Disse: não joga nada. Enganou. Você não joga nada. Olha só, chegou aí, mestre, o nosso Jácio e o Aldo. Estamos falando do projeto de rádio desses dois craques, né? Porque nós estamos falando de pessoas ilustres, importantes. Vem cá, Jácio. Dois amapaenses importantes, Jácio e Aldo. Cadê? Vamos puxar uma cadeira aqui pro Jácio. Serginho, chama o Jácio aí, que é craque. Esse aí é craque de futebol. O Aldo... Então dá uma parada aí para a gente conversar com ele. Eu estou recebendo a visita de dois craques, os dois maiores craques vivos do futebol amapaense. São duas lendas vivas que elevaram o nome do Amapá dos quatro cantos do Brasil e até no exterior. O Aldo jogou no Fluminense, né? Foi treinado pelo Paulinho de Almeida, é isso? Paulinho de Almeida, Carlos Alberto Parreira. Quem mais? O Antônio Lopes. Antônio Lopes foi Carbone, técnico do Carlos Alberto Vasco, Torres. Carlos Alberto Torres, veja só. Ele e o irmão dele, o saudoso Bira, dois irmãos que foram campeões do Brasil. E o Aldo chegou a ser convocado à seleção brasileira, mas teve um problema na perna. Aldo, você passou 6 anos, não é, no Fluminense? Sim. 6 anos, não é isso? Desembargador, primeiramente, que Deus ilumine a todos nós. Sobre o senhor falou do Fluminense, nós tivemos essa passagem brilhante, o Amapaense, nato. Consegui jogar 6 anos no clube como titular, fui bicampeão brasileiro, tricampeão carioca, ganhei Taça Kirin no Japão, fui inaugurar o estádio da Coreia do Sul, as Olimpíadas de 84, nós ganhamos o título lá. Então, acho que foi muito benéfico eu aprender tudo aqui no nosso estado do Amapá, para poder chegar lá e desenvolver um grande futebol, como um simples amapaense, ter conseguido 6 anos ser titular num clube da grandeza que é do Fluminense. Eu conheço o Aldo desde garoto, ele, o Bira, né? Cheguei a servir com o Bira, mas conheço todos desde garoto, né? Vocês moravam na casa perto da casa de 2 tios, tio Otto e tio Ipaminona. Pô, nossos vizinhos. Eram vizinhos, então a gente conhece ele lá, o Aldo, a gente ia lá pro Cine João 23 com um bocado de trocar aquela revista, aquele gibi, né? Os gibis. Né? Então é uma amizade que a gente tem muitos anos, né? E do nosso lado direito está outra lenda, Jácio. Jácio jogou no Flamengo, né? Jogou no Nacional, lá tu arrebentaste com o Flamengo, né? Primeiro tempo era 2-0. 2-0. Segundo tempo ele chegou lá e arrebentou. Arrebentar 2-2. 2-2 o jogo. 2-2. Foi pro Flamengo, depois era o Fluminense lá, você foi o goleador do Fluminense. Jogou comigo no Fluminense também, jogamos juntos. Jogaram juntos, né? Brasileiro de 83. 83, né? Ele centroavante que fazia o gol era eu. E no Atlético Mineiro você fez o gol que deu a vitória 88, né? Em cima do Cruzeiro com o gol dele. E entre tantos treinadores, um dos maiores que o Brasil já teve, Tele Santana. Correto, Aldo? Correto, Jácio? Era bom. Era bom, né? Era bom. E você aprendeu. Hoje já não tem mais, não.
Não tem, né, Jasso? É? E Jasso. Mas por que diviso, mano? Porque o Tele aprendeu, mandou o Jasso cruzar a bola, o Jasso aprendeu a cabecear com o Tele Santana. Então era antigamente tinha aqueles treinadores que tem o Roberto Gato que está aqui fora do vídeo, mas os treinadores ensinavam a gente a jogar. E hoje não ensina mais, né? Não tem mais aquela. Nós temos que chegar lá pronto para jogar. Antigamente não, a gente tinha que aprender. Conta aquela história que você terminou o jogo, era o Leite, né? O goleiro do Atlético. João Leite, né? E você foi treinar, né? A cabeçada. Porque, tipo assim, né? O Elisandro perguntou se eu queria treinar, cabeceio. Eu disse, quero. Aí ele olhou assim, porque ele viu cabeceando, né? Aí ele disse, eu gosto de treinar cabeceio. Ele disse, então bora treinar. João Leite, bora. João Leite, poxa, tô cansado. Ah, mas são umas bolas. Aí o cara cruzava. 10. Fiz 10 gols. 10 gols? 10 gols. Eu cabeceava muito. Aí o Tele Santana ficou me olhando assim, onde você aprendeu a cabecear? Já sou. Eu disse, Macapá. Esse Macapá. Eu disse, Macapá. Me olhando, andou assim uns 10 metros, ele parou, virou. Ô, Jasson, Macapá. Eu disse, Macapá. Aí andou mais uns 30, 50 metros, gritou de lá, ô, Jasson, Macapá, Macapá. Eu vou escrever uma crônica sobre isso. Ele não acreditava, né? Tá. Eu vou escrever. Aí o Murica aqui de Macapá, estava no Nacional. Foi fazer um teste no Atlético Mineiro. Ele chegou numa segunda-feira e tinha um amistoso lá em Juiz de Fora. Aí o Tele Santana perguntou para ele assim, você não quer jogar quarta-feira? Você chegou cansado? Pense lá que se você quiser jogar, você joga quarta-feira. Aí o Murica me disse, Jasso, pô, quer que eu jogue? Joga, cara. Aqui é uma teta, joga essa porra lá. Eu sabia que ele era bom jogador. Aí o Murica foi no jogo lá e vou jogar. Foram pro jogo, Juiz de Fora. O Murica deixou 2 bolas na trave. Aí na quinta-feira, né, fomos treinar de manhã e tal, o Murica não apareceu. Mas essa história não, vamos contar numa crônica. O final, né? Ah, tem que deixar o final pra crônica? Então bora deixar o final pra crônica. Então pronto. Vamos esperar. O suspense no ar. Né? Vai ter que assistir, viu? Senão não vai durar. Mas é isso aí, a história do futebol amapoense. Futebol é uma coisa que tinha interessante, tem muita história. Esse Aldo aqui, de vez em quando, fez um gol no Campeonato Brasileiro. O único gol que ele fez foi aquele, jogando no meu lado. Jogando do teu lado, né? Mas quem deu o passe foi eu. Foi, né? Pra mostrar pra ele que era bom, era eu, não era ele. Eu estive na Guiana Francesa agora, semana passada, estive na federação lá, estive em Cayenne. E falei, logicamente, eu tenho que puxar a brasa pro camarão da fazendinha, né? Vendendo o nosso peixe. Nosso produto, né? Nosso produto. Falei do futebol de vocês, eles estão querendo vir, eles vão vir aqui em Macapá. E falei também da expectativa que nós temos de fazer um torneio e o Zidane vem, internacional. Né? Eu já, pelo menos, joguei tá prometido, né? Eu joguei a isca. Espero que eles consigam, eles que têm que conseguir. Eles falaram que o goleiro da França também, que é um goleiro que já jogou na seleção francesa, e eu falei para eles, olha, o projeto nosso, quem sabe um dia vocês não colocam um guianense jogando lá na seleção da França, não é? Isso é uma honra até para nós, que somos amazônicos, porque eles têm na Guiana Francesa uma campeã olímpica de judô, foi campeã olímpica nas Olimpíadas de Londres e bicampeão da União Europeia, ou seja, é uma amazônica, uma guianense é uma amazônica. Então, para nós também é um orgulho. Nós vamos trazê-los aqui. Eles já estão prontos. E olha, já estamos com o time pronto para jogar contra vocês. Temos que aprontar o nosso, né? Temos que aprontar o nosso. Então, o projeto Pirralho, nós estamos aqui nesse trabalho com os dois, para eles se prepararem, para dar uma capacitação. Vocês estão nos vendo, o conhecimento que tem do Jasso, o conhecimento que tem do Aldo, nós não podemos deixar de aproveitar. E a gente tem que valorizar. O programa Isto é Amazônia valoriza, e nós estamos valorizando aqui esses 2 craques, que nós já colocamos em outros programas. Roberto Gato está aqui conosco, sabe disso. Roberto? E também foi um craque de futebol. É isto que nós precisamos. Nós precisamos valorizar aquilo que é nosso, que é caboclo, que é amazônica. São 2 caboclos
que elevaram o nome do Amapá fora da nossa Amazônia. Aldo jogou também no Clube de Suíça, aliás, meu clube, né? Foi campeão, né? Foi bicampeão. Foi bicampeão, viu? 80 e 81. 80 e 81, antes de ir para o Fluminense, né? Então é isso aí. Agora vamos colocar assim, o dedo, colocar assim. Isto é Amazônia. O programa Isto é Amazônia deste sábado encerra por aqui. E como a gente tem falado em muitas oportunidades, de que esta relação da Guiana Francesa com o Oiapoque, ele transcende legislação, transcende limites geográficos, porque na realidade essa relação é fluente secularmente. E o desembargador Gilberto, o desembargador Adão, juntamente com os membros da Justiça Francesa, fizeram parar algumas arestas para melhorar esta relação entre os dois países. E também sobre o futebol, né? O futebol amapaense, que precisa de revelar novos talentos. E o Projeto Pirralho, que não tem esse propósito específico, mas tem revelado grandes jogadores, de repente pode dar bons frutos essa relação bilateral entre a Guiana Francesa, o futebol de lá e o futebol do Amapá. Tá certo? Não perca no próximo sábado o Isto é Amazônia. A gente agradece a sua audiência e marca esse encontro no próximo sábado. Até lá, hein? Isto é Amazônia. Com a credencial plena do SESC, você tem acesso a um mundo de possibilidades. Faça já a sua credencial plena e seja bem-vindo ao Mundo SESC.